Dê uma olhada nesta invenção chamada máquina de movimento perpétuo de mármores e observe como ela funciona. Você já viu isso antes? Você acha que há algo errado com o que está vendo ou acha que está funcionando como deveria? Agora, dê uma olhada sob a base desta engenhoca esperta. Isso te deixa mais tranquilo ou você foi enganado ao pensar que essa invenção realmente funciona e que a pequena bola de aço continuaria em seu loop para sempre? Há uma razão pela qual há uma bateria e um eletroímã escondidos sob este dispositivo, porque sem eles seria impossível para a bola de aço continuar em um loop eterno, já que quebraria a primeira e a segunda lei da termodinâmica. Não é uma máquina de movimento perpétuo e há muitos exemplos como este, mas é possível que um dia uma máquina de movimento perpétuo se torne realidade? Antes de entrarmos nas invenções realmente interessantes, é importante entender as leis da máquina de movimento perpétuo. Uma máquina de movimento perpétuo, em teoria, seria um dispositivo capaz de operar incessantemente sem perda de energia, o que significa que funcionaria com eficiência de 100% ou mais. No entanto, a primeira lei da termodinâmica, ou a lei da conservação de energia, afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas transferida. Um bom exemplo disso é o berço de Newton, que muitos de vocês podem ter visto antes. Ele demonstra a conservação de momento e a conservação de energia com o clique e o balanço das bolas de aço suspensas por fios ou cordas. O balanço contínuo e o clique são prova da lei da conservação de energia de Newton, que afirma que a energia não pode ser criada ou destruída, apenas muda de forma. No entanto, a energia se dissipa devido a vários fatores, como atrito, som e calor, levando à eventual cessação do movimento. A segunda lei da termodinâmica afirma que o calor sempre se move dos objetos mais quentes para os mais frios, a menos que energia seja fornecida para reverter esse processo. Cada um desses fatores faz com que as bolas de aço no berço de Newton percam energia e, como resultado, elas desaceleram e eventualmente param. Para que uma verdadeira máquina de movimento perpétuo exista, a energia teria que permanecer dentro da máquina ou ser um dispositivo fechado, um dispositivo que funcione inteiramente sem atrito ou qualquer fonte externa, e teria que existir em um vácuo para que não houvesse pressão atmosférica sobre as peças móveis. Isso só é impossível, porque é. No entanto, existem algumas invenções por aí que vamos olhar que são o que muitos chamariam de tentativas mais impressionantes de construir uma máquina de movimento perpétuo. O relógio de Beverly é uma dessas invenções. Ele fica dentro do Departamento de Física da Universidade de Otago, na Nova Zelândia. O relógio foi inventado por um homem chamado Arthur Beverly, aos 14 anos de idade. Arthur se tornou aprendiz de relojoeiro e era um fabricante de lentes muito habilidoso e fez um conjunto de lentes de microscópio para a Universidade de Aberdeen. Ele se mudou para a Nova Zelândia, onde abriu seu próprio negócio de relojoaria em 1858. Foi lá que ele começou a trabalhar em sua invenção e 6 anos após abrir seu negócio, ele completou o trabalho em um relógio maravilhoso e muito diferente. Uma vez que sua invenção foi concluída, Arthur deu corda no relógio em 1864. Esta é a única vez que ele foi dado corda para começar a funcionar e tem funcionado desde então até hoje. É uma das experiências científicas mais duradouras do mundo. Então, como é possível que um relógio mecânico possa funcionar continuamente por 158 anos sem ser dado corda manualmente? Bem, essa afirmação não é totalmente precisa. Embora o relógio ainda esteja funcionando, houve momentos em que ele parou. Apesar do fato de que o relógio teoricamente poderia funcionar para sempre sem ser dado corda, ele depende de uma fonte de energia externa. Embora não haja baterias escondidas, o relógio realmente funciona com a pressão atmosférica, graças a uma caixa hermética dentro dela que se expande e contrai devido às mudanças normais de temperatura. Ao longo do dia, as mudanças de temperatura exercem pressão sobre um diafragma, levantando um peso de 450 gramas. Quando as temperaturas diminuem, o peso desce, enrolando o relógio. Uma variação de temperatura de apenas 6 graus, elevando os pesos em apenas 1 polegada, é suficiente para enrolar o relógio. No entanto, há casos em que esse processo falha, fazendo com que o relógio pare. Uma vez que ocorram mudanças de temperatura novamente, o relógio retoma o funcionamento sem necessidade de enrolamento manual, embora com alguma perda de tempo, exigindo o ajuste manual. Embora o relógio de Beverly não seja um sistema fechado, genuíno ou uma máquina de movimento perpétuo, ele representa o exemplo mais próximo que temos. No entanto, opera com eficiência inferior a 100%, o que o desqualifica ainda mais como uma máquina de movimento perpétuo. Além disso, tal dispositivo não funcionaria em um vácuo e depende da gravidade. O sino elétrico de Oxford, ou pilha seca de Clarendon,
é outra tentativa intrigante de uma máquina de movimento perpétuo. Ele é composto por 2 sinos de latão posicionados sob pilhas secas cobertas de enxofre derretido. Um badalo de metal suspenso entre os sinos oscila devido à carga eletrostática produzida pelas pilhas, criando um efeito de toque contínuo. Surpreendentemente, o sino está tocando há 182 anos, desafiando as expectativas iniciais de longevidade da bateria. Os pesquisadores aguardam ansiosamente o seu cessar para dissecar a composição e construção das baterias. Apesar de sua resistência, a eventual morte do sino e as perdas de energia devido ao atrito do ar o desqualificam como uma máquina de movimento perpétuo. Em contraste, o radiômetro de Crookes opera em um vácuo parcial, medindo radiação. Ele consiste em 4 pás equilibradas em um único poste dentro de uma lâmpada selada. Cada pá tem um lado branco reflexivo e um lado preto. Quando expostas à luz, as pás giram devido à pressão dos fótons, demonstrando movimento em um vácuo. No entanto, mesmo esta invenção está sujeita a perdas de energia, impedindo-a de alcançar um movimento perpétuo. Quando exposto à luz, as pás começam a girar. Quanto mais luz incide sobre a lâmpada de vidro, mais rápido as pás se movem por dentro. Pode-se pensar que a luz está realmente exercendo pressão sobre o lado reflexivo e fazendo com que elas se movam. No entanto, a verdadeira razão pela qual as pás no radiômetro de Crookes giram é algo chamado transpiração térmica. Na realidade, quando você ilumina a lâmpada, o vidro aquece e emite radiação infravermelha invisível. O lado preto das pás quadradas absorve mais radiação do que o lado branco, e a transpiração térmica faz com que as pás girem. Vale ressaltar que o radiômetro de Crookes também funciona ao contrário, o que significa que, se você resfriar a lâmpada, seja com água fria ou com gelo, o lado preto das pás emitirá melhor radiação infravermelha do que o lado branco, fazendo com que as pás girem na direção oposta. No entanto, assim como o relógio de Beverly, o radiômetro de Crookes não é um sistema fechado e requer forças externas para operar, portanto, também não é uma máquina de movimento perpétuo. A verdade é que uma máquina de movimento perpétuo pode nunca existir. Nunca haverá um sistema fechado que possa funcionar a 100% ou mais de eficiência. O ponto sobre as máquinas de movimento perpétuo é que a maioria das invenções malucas por aí simplesmente não entende o objetivo de tentar criar tal dispositivo, que é gerar mais energia do que é inserida. A única coisa que os inventores tentaram e até agora falharam em fazer é manter seus dispositivos funcionando para sempre. Mas há algo na natureza que viola a conservação de energia: os buracos negros. Os buracos negros produzem mais energia do que consomem, violando assim a conservação de energia. Teoricamente, o aumento na massa dos buracos negros causado pelo acoplamento cosmológico poderia ser usado para criar máquinas de movimento perpétuo. Digamos que o grande colisor de hadron seja usado para criar um buraco negro em miniatura. O buraco negro criado evaporaria rapidamente, mas quando o fizesse, a massa seria um pouco maior do que quando foi criado, gerando uma saída adicional de energia. Uma máquina desse tipo poderia usar a expansão do universo para obter uma saída de energia pura, o que seria equivalente a uma máquina de movimento perpétuo. Pode ser que estejamos muito próximos de descobrir isso, já que recentemente os cientistas criaram um buraco negro cultivado em laboratório que começou a brilhar após simular um horizonte de eventos. Até lá, temos que admirar as muitas tentativas e estranhas invenções usadas por aqueles que afirmam ter criado uma cadeia de movimento perpétuo. Gostaríamos de saber o que você pensa e, se gostou do vídeo, dê um like, isso realmente nos ajuda, e não deixe de se inscrever para mais vídeos emocionantes. Obrigado por assistir.